Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a gente aqui praticando o nosso Ho'oponopono da identidade própria e chegamos ao final de janeiro e com os nossos princípios quânticos e neurociência e com as frases de limpeza de memórias, de dor, de sofrimento dos mestres iluminados da física quântica. E o mês de janeiro a gente procurou limpar as memórias de dor e traumas da nossa infância, praticando as frases de limpeza, de cura e o princípio da física quântica que eu usei durante o mês de janeiro é o seguinte: um dos principais princípios da física quântica, ele diz que onde vai a sua atenção, a energia colapsa, a gente cria a nossa realidade com aquilo que a gente intenciona, se é coisa boa, se é coisa ruim. Basta um pensamento, como diz o professor Hélio Couto, basta um pensamento para a gente criar a nossa realidade, seja ela boa ou seja ruim, nós somos co-criadores junto com o Criador, com o todo. E na neurociência, eu procurei fazer uma pergunta, porque os neurocientistas e os mestres da PNL, eles dizem que a gente precisa fazer pergunta, que o universo trabalha em cima de pergunta. E a pergunta que eu fiz durante o mês de janeiro é a seguinte, eu acho que vocês também podem fazer hoje ainda, é o seguinte: o que merece a minha energia, o que mereceu e o que merece a minha energia durante todo esse mês, né? Normalmente a gente coloca a nossa energia naquilo que a gente não quer, naquilo que a gente não gosta e nunca coloca naquilo que a gente quer. É assim normalmente que funciona com todas as pessoas, independente se ela tem conhecimento ou se não tem. Normalmente isso é o ego que fala mais alto do que a centelha divina que habita dentro de cada ser humano aqui nessa dimensão terrena. A gente precisa procurar ter hábitos de alta frequência, planejamento semanal consciente. A gente precisa planejar, porque até a Bíblia diz que aquilo, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Então, planejamento é tudo nessa vida. Eu tenho uma professora que ela fala que organização é tudo, e planejamento nada mais é do que organização. E consciente, a gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo. E escrever uma das minhas professoras diz que a gente cria a nossa realidade quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente conta as nossas dores, sofrimento, que a gente fica remoendo para passado, contando e recontando. E quando a gente escreve, a gente também está co-criando. Então a gente precisa escrever aquilo que a gente quer para a nossa vida, que seja colapsado, realizado pelo o todo. Então, uma das práticas que a gente precisa colocar como hábito é a gratidão, é agradecer, ser grato por tudo. A Bíblia diz que a gente precisa ser fiel no pouco, e ser fiel no pouco nada mais é do que a gente ser grato até pelo prato vazio que a gente tem dentro de casa. É uma forma da gente ser fiel no pouco, porque Deus agrada do coração que é grato. E a gente precisa praticar, ter o hábito de visualizar aquilo que a gente quer, porque a mente cria a imagem e manda para o coração. E isso é neurociência explicada pelo médico Dr. Joe Dispenza em todos os seus livros. Ele sempre fala que a mente não cria, não colapsa, ela cria. Mas o que colapsa a função de onda, que é a criação da nossa realidade, é o sentimento que habita dentro do coração. Por isso que a gente precisa, a Bíblia diz que a gente precisa guardar tudo que a gente precisa guardar. A gente precisa guardar o coração, porque é do coração que vem as emoções, é o coração que cria, na verdade. A mente cria as imagens, mas quem colapsa a função de onda, que é, no caso, a matéria que traz para a realidade. A matéria é o coração, com o quê? Com o sentimento. Por isso que a gente não pode ficar recriando, recontando histórias e tragédias, porque a gente recria aquilo tudo de novo, porque a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por isso que muitas vezes, quando a gente repete uma coisa que ainda não aconteceu, ela acaba realizando, porque a mente não sabe distinguir o que é certo e o que é errado.
Meu marido só ficava falando, eu quero viajar, eu quero viajar, eu quero viajar. Nós acabamos viajando e de uma forma inesperada, porque a mente não sabe o que é verdade, o que é certo e o que é errado. O universo não tem preconceito com nada, ele simplesmente cria afeto. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E, no entanto, a vida está sempre mudando, não existe começo nem fim, somente um constante ciclar e reciclar de substâncias e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou, e esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento de que eu tenho o poder de minha mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo à medida que nos afastamos do velho. Este momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui e agora. A gente precisa praticar, ter o hábito de visualizar aquilo que a gente quer, porque a mente cria a imagem e manda para o coração. E isso é neurociência explicada pelo médico Dr. Joe Dispenza em todos os seus livros. Ele sempre fala que a mente não cria, não colapsa, ela cria. Mas o que colapsa a função de onda, que é a criação da nossa realidade, é o sentimento que habita dentro do coração. Por isso que a gente precisa, a Bíblia diz que a gente precisa guardar tudo que a gente precisa guardar, a gente precisa guardar o coração, porque é do coração que vem as emoções, é o coração que cria, na